Olá, bom dia. Eu me chamo Beatriz Campelo da Silva e junto com a Giovana Trindade a gente vai apresentar nosso trabalho de Termodinâmica 2, que é ministrado pela professora doutora Simone de Avis Cardoso. O nosso tema é capacidades caloríficas. Então, o nosso tópico é o 16.4 do capítulo 16, que trata sobre a termodinâmica estatística 2 e as suas aplicações, do livro-texto do Atkins, Físico-Química. Então, esse aqui é o nosso roteiro de apresentação, que a gente vai iniciar falando um pouco sobre as definições das capacidades caloríficas e posteriormente vamos falar sobre a capacidade calorífica global. E a gente adicionou um tópico que trata sobre a capacidade caloríficas para sólidos e para líquidos. Então, iniciando falando um pouco sobre a definição de capacidades caloríficas e fazendo um breve apanhado histórico, Joseph Black foi quem definiu o que era a capacidade calorífica e foi inserindo e estudando, foi a primeira pessoa que inseriu e estudou os primeiros conceitos de capacidade calorífica, calor latente e calor específico. Então, esse químico foi a primeira pessoa que diferenciou o que era calor e o que era temperatura, e ele realizou os primeiros experimentos que demonstraram que o calor ele não está relacionado nem com o volume e nem com a massa. Então, dos experimentos que ele fez foi em que ele utilizava um bloco de ferro e um bloco de madeira de mesmo peso, de mesmo volume, e ele percebeu que a capacidade calorífica de armazenamento de calor do bloco de ferro era muito maior do que a capacidade calorífica que a madeira armazenava. Então, daí foi surgindo diversos outros experimentos que deram origem ao que a gente conhece hoje como capacidade calorífica, calor latente e calor específico. Então, tratando aqui do que é o nosso tema, que é capacidade calorífica, que é a medida do aumento da temperatura que ocorre quando uma substância ela é aquecida. Então, a partir do momento que eu insiro calor no meu sistema, as moléculas elas começam a vibrar mais e aumentar a sua energia cinética. Além disso, com o aumento da minha temperatura, como é possível notar aqui nesse GIF, o volume ele também vai aumentando constantemente com o aumento da temperatura. Então, além disso, a capacidade calorífica ela está relacionada com as condições que o sistema ele está. Por exemplo, se eu tenho um sistema que está a uma pressão constante, o calor que está sendo inserido lá vai ser parte para aquecer esse sistema e outra parte para realizar trabalho de expansão, porque, como eu acabei de apresentar aqui, com o aumento da temperatura, o volume ele vai aumentando, então o volume ele vai expandindo. Então, o calor, a capacidade calorífica, a temperatura, elas vão dependendo dessas condições em que o sistema está inserido. Então, a gente vai apresentar aqui duas dessas condições, que é quando o volume está constante e quando a pressão está constante. Então, partindo aqui da capacidade calorífica a volume constante, que é chamado de CV, a gente tem que ele é igual ao dρ de U, dρ de T a V constante. Esse dρ de T ele também pode ser escrito da forma de dρ de beta. Então, realizando aqui as expressões matemáticas, o du sobre dt pode ser igual ao d beta sobre dt vezes du sobre d beta. Então, esse d beta sobre dt é igual a menos 1 sobre kt ao quadrado. Então, o du sobre dt é igual a menos 1 sobre kt ao quadrado vezes du sobre d beta. Também pode ser escrito da forma de menos k beta ao quadrado vezes du sobre d beta. Então,
a expressão final de CV é igual a menos beta ao quadrado vezes d-rho de U, d-rho de beta a volume constante. Então, como eu disse, também temos a condição, a pressão constante, que parte dessa expressão aqui de cima, em que ds, que é entropia, ds vai ser igual ao d-rho de S sobre d-rho de T, a V constante, vezes dt mais d-rho de S, d-rho de V, a T constante, vezes dV. A primeira coisa que a gente faz aqui é dividir por dt. Então, dividindo por dt, a gente tem que d-rho de S, d-rho de T, a P constante, que é o que a gente quer, a pressão constante, vai ser igual a d-rho de S, d-rho de T, a V constante, mais d-rho de S, d-rho de V, a T constante, vezes o d-rho de V, d-rho de T, a P constante. Então, multiplicando por T para que a gente ache uma relação com CP e CV posteriormente, a gente tem que T vezes d-rho de S, d-rho de T, a P constante, vai ser igual a T, d-rho de S, d-rho de T, a V constante, mais T, d-rho de S, d-rho de V, a T constante, vezes d-rho de V, d-rho de T, a P constante. Então, chegamos à relação de CP e CV, em que esse primeiro termo aqui é o CP e esse segundo termo é o CV. Então, substituindo, a gente tem que o CP é igual ao CV mais T, d-rho de S, d-rho de V, a T constante, vezes o d-rho de V, d-rho de T, a P constante. Então, o d-rho de S, d-rho de V, a T constante, que está aqui, ele é beta sobre K. E esse termo aqui é beta sobre V. Então, substituindo todos os dados, a gente tem que o CP vai ser igual ao CV mais VT beta ao quadrado sobre K. Então, por essa relação aqui, a gente pode notar que o CP sempre será maior que o CV, porque a gente tem que CP vai ser igual ao CV mais um termo aqui positivo. Então, o CP sempre será maior que o CV. O CV ele também pode ser representado dessa maneira, em que o F, que é o grau de liberdade das moléculas, sobre 2 vezes o N, que é o número de mols, vezes R. Dividindo essa expressão aqui pelo número de mols, que é o N, a gente vai encontrar a capacidade calorífica molar a volume constante, que é o F sobre 2 vezes o R. Em que, para um gás ideal, esse F aqui é igual a 3, então a minha capacidade calorífica molar a volume constante vai ser 3 sobre 2R. E também a gente tem a capacidade calorífica de vibração, a volume molar constante. Então, esse daqui é o gráfico que representa o comportamento dessa expressão aqui, em que, com o aumento da temperatura, a minha expressão também aumenta, são proporcionais. Então, também temos para CP, em que CP pode ser representado desta forma aqui, em que vai ser CV vezes N vezes R. Dividindo da mesma forma pelo número de mols, a gente tem que o CP molar, a pressão constante, né? A gente tem que vai ser igual a CV vezes N vezes R, em que o CV vai ser igual ao F sobre 2, vezes N vezes R, que a gente acabou de ver. Então, o CP molar vai ser igual ao F mais 2 sobre 2 vezes R, em que, como a gente viu, para um gás ideal, esse F vai ser igual a 3. Então, o CP molar vai ser igual a 5 sobre 2 vezes R. Dando continuidade à apresentação, eu vou falar sobre a capacidade calorífica global. Bom, a capacidade calorífica global de uma substância molecular ela é igual à soma de cada contribuição, como ilustrado na imagem. Como vocês podem ver, tem a soma de
em três contribuições, onde o T é a translação, o V é a vibração e o R é a rotação. Quando a equipartição da energia é válida, isso é, quando a temperatura ela é bastante superior à temperatura característica do módulo, podemos estimar a capacidade calorífica pela contagem do número de módulos ativos. Nos gases, os três modos de translação estão sempre ativos e contribuem com 3 meios de R para a capacidade calorífica molar. Se representarmos o número de modos de rotação ativos por VR, de modo que para a maioria das moléculas nas temperaturas normais, os modos de rotação ativo é igual a 2 e para as moléculas lineares, e 3 para as moléculas não lineares. Então, a contribuição da rotação ela será representada por essa equação 1. Se a temperatura for bastante elevada para obtermos vários modos de vibrações ativos, a contribuição vibracional para a capacidade calorífica molar ela será representada pela equação 2. E assim, fazendo as substituições tanto de valores e de expressões, nós vamos ter o resultado para o cálculo da capacidade calorífica molar, que será representada pela equação 3. Pode passar. A capacidade calorífica para sólidos e líquidos. A capacidade calorífica dos sólidos ela é medida a pressão constante e não a volume constante. A partir da capacidade calorífica a pressão constante, nós podemos obter uma capacidade de volume constante usando a seguinte identidade, que é a equação 4. Existe uma lei, ela é muito conhecida para a capacidade calorífica de sólidos, que é a lei de Dulong-Petit, que ela nos diz que a capacidade térmica molar de um sólido é constante e possui o valor de 3R, que é a constante universal. E essa lei ela é razoavelmente obedecida em temperatura ambiente. Ao contrário do que se sucede com os gases, em que o movimento das partículas é caótico, no modelo físico do estado sólido é suposto que as partículas ocupem posições fixas, regularmente espaçadas, que nos dá uma rede cristalina tridimensional. Admite-se que as moléculas construtivas do sólido podem oscilar em torno dessas posições. Quer dizer que, enquanto o movimento das partículas de um gás é caracterizado pela translação molecular dos sólidos, o movimento molecular é essencialmente oscilatório. Isso não significa que as partículas do sólido molecular não possam também exibir uma rotação própria, no caso, em torno da respectiva posição de equilíbrio na rede cristalina, e vibração intramolecular, à semelhança do que acontece nas moléculas gasosas. Pode passar. Em relação aos líquidos, não há uma teoria consistente que permita prever a capacidade calorífica dos líquidos. Temos que nos limitar a aplicações de regras empíricas, como a regra de Cope, que é um método empírico simples que estima a capacidade calorífica de um sólido ou um líquido a 20 graus ou próximo a essa temperatura. De acordo com essa regra, a capacidade calorífica à pressão constante para um composto molecular ela é a soma das contribuições para cada elemento no composto. Aqui eu trouxe uma tabela onde nós temos as contribuições. E pela essa regra, no caso a capacidade calorífica do líquido, ela poderia ser calculada pela soma desses valores. E também hoje é recorrente a utilização de métodos baseados na contribuição de grupos atômicos e moleculares para a estimativa da capacidade calorífica molar dos líquidos. A falta de uma teoria consistente, ela resulta na ausência de um modelo físico adequado à descrição do estado líquido, ao contrário do que sucede com os gases e com os sólidos, em que o modelo de gás perfeito e o modelo da rede cristalina, respectivamente, elas nos permitem chegar a um resultado próximo da realidade. Bom, essas são as nossas referências, além do livro que nós utilizamos para fazer o trabalho, e foi isso. Espero que vocês tenham gostado e obrigada.